Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de operação de potenciação. Vamos lá, nós começamos analisando uma situação. Um quadrado dividido em vários quadradinhos e a pergunta é, quantos quadradinhos nós temos aqui? Se eu analisar o quadrado e contar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos de um lado. Esse lado aqui tem 5 quadradinhos e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos também. Então isso aqui é um quadrado 5 por 5. É um quadrado, tem os lados iguais. Quantos quadradinhos há nessa figura? 5, 10, 15, 20, 25 quadradinhos. Eu posso contar isso manualmente. Bom, essa figura é pequena, 5 por 5. E se fosse uma figura grande? Nós aprendemos a multiplicar, então eu poderia fazer 5 vezes 5, é o cálculo de área. Lado vezes lado no quadrado eu encontro, nesse caso, a quantidade de quadradinhos desse quadrado, certo? É a área dele, 5 vezes 5, 25. A ideia hoje é percebermos que há uma outra forma de escrever produtos com fatores iguais. Quando eu multiplico várias vezes um mesmo número, não é? Um mesmo fator, eu posso escrever isso de um jeito diferente. Nesse caso, o 5, que foi multiplicado 2 vezes, então ele está elevado ao quadrado, e isso é igual a 25. Vamos continuar que vocês vão entendendo isso melhor. Agora nós temos um cubo. É uma figura tridimensional e ele faz a mesma pergunta. Quantos cubinhos há nessa figura? Se eu contar, aqui na base do cubo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 cubinhos. 1, 2, 3, 4, 5 cubinhos. Então aqui na base do cubo eu tenho 5 por 5 cubinhos. 5 vezes 5, eu terei 25 cubos na base desse cubo. Mais 25 aqui na segunda camada, né? São 50 cubos. Mais 25 aqui. Certo? São 75 cubos, mais 25 aqui. São 100 cubos. E mais 25 aqui em cima, 125 cubos. Então eu contei, eu posso fazer essa contagem manualmente, porque esse cubo também não é muito grande. Mas como que eu faria isso se eu tenho um lado com 5 cubos e a altura de 5 cubos? Veja, é uma figura tridimensional, tenho 3 dimensões, então eu preciso multiplicar 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. Muito bem. Esses produtos multiplicados 3 vezes, 5 vezes 5 vezes 5, eu posso escrever na forma de potência. 5 elevado à terceira potência. Também posso dizer 5 elevado ao cubo, ok? A gente vai ver isso melhor daqui a pouquinho, vamos passando. Observe as multiplicações que fizemos anteriormente e o que podemos notar em relação aos fatores de cada multiplicação. Os fatores, os números que são multiplicados, todos são iguais. Todos os fatores são iguais, Nós multiplicamos 5 vezes 5, depois 5 vezes 5 vezes 5. Em matemática, existe outra forma de representar multiplicações em que todos os fatores são iguais. Por exemplo, na situação vista anteriormente, 5 vezes 5, a multiplicação também pode ser indicada assim. 5 elevado à segunda potência. Então, 5 vezes 5 é igual a 5 elevado à segunda potência. Também posso dizer 5 elevado ao quadrado. Vamos a mais uma situação. O prédio onde Jacira mora tem 4 andares. Em cada andar há 4 apartamentos. Para cada apartamento, há 4 vagas de garagem. Como posso representar a quantidade de vagas na garagem desse prédio? Bom,
4 andares, cada andar com 4 apartamentos, e cada apartamento tem 4 vagas de garagem. Né? Qual a quantidade de vagas de garagem? A representação do número de vagas pode ser feita dessa forma: 4 vezes 4 vezes 4. 4 andares vezes 4 apartamentos por andar vezes 4 vagas de garagem. Então eu tenho 3 fatores iguais sendo multiplicados. Ou então posso representar dessa forma: 4 elevado à terceira potência. Então 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 4 elevado à terceira potência, ok? Que é igual a 64. Então nós temos 64 vagas de garagem. Esses números representados dessa forma, 5 elevado a 2, 4 elevado a 3, não é? 4 elevado à terceira potência, eu posso me referir a ele de várias formas. São as potências. 4 elevado à terceira potência indica a operação de potenciação, onde o 4 é a base. O 3 pequenininho ali em cima é o expoente. E esse expoente é que indica quantas vezes a base é multiplicada. Né? Nesse caso, 3 vezes. São 3 fatores. E o 64? O 64 é a resposta, o resultado dessa operação de potenciação. Então, ele é a potência, o resultado da potenciação. Certo? O quadrado, vamos lá. Quando a base está elevada à segunda potência, eu posso me referir a ele como elevado ao quadrado. Quando em uma potência o expoente é igual a 2, dizemos que a base está elevada ao quadrado. Então veja aqui algumas representações. 1 elevado ao quadrado, lemos 1 elevado ao quadrado, ou o quadrado de 1, ou 1 elevado à segunda potência. Então eu posso fazer a leitura, né, me referir a essa potência de várias formas diferentes. 2 elevado ao quadrado, ou o quadrado de 2, ou 2 elevado à segunda potência. 3 também elevado ao quadrado, ou o quadrado de 3, ou 3 elevado à segunda potência. Então, quando o expoente for 2, eu posso me referir dessa forma, tá? Está elevado ao quadrado. Por quê? É uma referência ao quadrado, que é uma figura bidimensional, uma figura com 2 dimensões. E o cubo? A mesma coisa com o cubo. Quando o expoente for 3, eu digo que ele está elevado ao cubo. Por quê? Por causa da referência com o cubo, que é uma figura tridimensional, tem 3 medidas. Então, a mesma coisa, o 1 elevado à terceira potência, eu digo que 1 está elevado ao cubo, ou o cubo de 1, ou 1 elevado à terceira potência. Ok? Quando o expoente é maior do que 3, então veja, 2 ao quadrado, 3 ao cubo. Agora, quando está elevado à quarta potência, à quinta potência, à sexta potência, eles não recebem nomes especiais. Então não temos como representar geometricamente essa potência, assim eu leio da seguinte forma: 2 elevado à quarta potência, ou à quinta potência, ou à sexta potência, e assim por diante. Tá certo? Não recebem nomes especiais. Algumas observações importantes. Todo número natural elevado a 1 é igual a ele mesmo, é igual à própria base. Então, 1 elevado a 1 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 3 elevado a 1 é 3, e assim por diante. Tá? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. E todo número natural diferente de zero, né, a base não pode ser zero nesse caso, elevado a zero é igual a 1. Então, olha, 1 elevado a zero é 1. 2 elevado a zero, 1. 3 elevado a zero, igual a 1. Então, todo número elevado a zero é igual a 1. Ok? E as potências de base 10, para a gente finalizar, toda potência de base 10 é igual ao número formado pelo algarismo 1, seguido de tantos zeros quantas forem as unidades do expoente. Muito simples isso. Olha só,
10 elevado a 1. Nós acabamos de ver que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, né? Então 10 elevado a 1, 10. 10 elevado ao quadrado, a segunda potência, é 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. 10 ao cubo, 10 vezes 10 vezes 10. 1000, muito bem. 10 elevado à quarta potência, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Muito bem, 4 vezes, dá 10.000. Repara aqui, o expoente 2, 2 zeros. O expoente 3, 3 zeros. O expoente 4, 4 zeros. Fácil de dar a resposta, né? Então a gente nem precisa fazer essa multiplicação toda, porque conforme esse expoente aumenta, a multiplicação fica mais complicada. Então eu não preciso, no caso da base 10, fazer isso o tempo todo. Já que eu sei que o expoente está relacionado à quantidade de zeros. Então as potências de base 10 são úteis para escrever ou calcular números muito grandes ou muito pequenos. Assim, o raio da Terra, por exemplo, de aproximadamente 6.400.000 metros, pode ser indicado por 64 vezes 10 elevado à quinta potência. Por quê? Porque 6.400.000 é igual a 64 vezes 100.000. 100.000 é igual a 10 elevado à quinta potência. Só não tem 5 zeros aqui? Elevado à quinta potência, portanto. Ok? Muito bem, turma. Isso é potenciação. Então a gente escreve produtos, né, multiplicações com fatores iguais na forma de potência. Perfeito? Turminha, bons estudos, até a próxima aula. Grande abraço para vocês.